bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada do Abradilan Cash. Eu sou Viviane e a gente está começando mais um episódio hoje para falar sobre o papel do distribuidor na definição do mix da farmácia. Nossos convidados são Paulo Paiva, vice-presidente do Close-Up, empresa que audita o setor. Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí hoje. É um prazer estar aqui. E também estamos com Mariane Morelli, da Suplay. Mariane, prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer é o meu estar ao lado de vocês e obrigada aí pelos ouvintes também estarem nos acompanhando. Então vamos lá. Paulo, define pra gente, antes de falarmos de tendência ou de mudança no mix, define pra gente o perfil básico do mix de uma farmácia tradicional. Como é esse mix, esse sortimento? Hoje, a gente tem a farmácia tradicional com mais ou menos 30% do que ela vende é medicamento, prescrição, 18% é OTC, ou seja, é um medicamento, mas é um medicamento que não exige prescrição, 31% é não medicamento, ou seja, é algo que está dentro da farmácia, está todo ele na área de autoatendimento da farmácia. O consumidor, porque na verdade aí não é um paciente, é um consumidor que entra na farmácia e ele busca coisas que sejam ou de lifestyle para ele, ou de conforto, ou mesmo de qualidade de vida. Então, essa área externa da farmácia atrai o consumidor por essas visões, principalmente qualidade de vida. Então, a farmácia hoje é um setor muito importante para levar essa comunicação de qualidade de vida para o consumidor. Esse é o cenário que se vê hoje. Hoje. E o que vocês estão projetando como tendência para uma mudança de mix? A gente vê cada vez mais essa categoria que a gente chama não medicamentos, uma categoria gigantesca, tem mais de 300 mil itens aí dentro desse grupo enorme, né? Mas a gente vê cada vez mais esses itens expandindo-se dentro da farmácia, ocupando mais espaço, tanto que a gente olha, as farmácias estão se modernizando, o medicamento fica cada vez mais dentro de gavetas, dentro de áreas fechadas, e a grande área de atenção ao consumidor da farmácia expõe todos esses produtos, porque eles precisam de exposição, não dá para ficar escondido, não dá para ficar atrás do balcão. Então, tem uma compra de impulso forte, mas tem uma compra que é o consumidor vê esse produto em alguma linha, seja desportiva, seja de saúde, seja de complemento para, por exemplo, para compostos vitamínicos, seja para tratamento capilar, seja para tratamento de pele, ele vê isso e ele busca em algum lugar. E na farmácia hoje, o display e a presença desses itens é muito forte, então é muito atrativo para a farmácia essa categoria. Vocês estão vendo como uma tendência cada vez mais a ampliação desse mix Sim. de não medicamentos. Isso vem crescendo absurdo, vem crescendo acima do mercado. A gente está falando aí, não medicamentos crescendo a 18%, enquanto o mercado está crescendo a 12%. Então, vem crescendo, né? Só que tem uma presença muito forte ainda nas grandes redes, mas a gente tem um grupo de farmácias independentes e pequenas e médias redes e associativismo, que é um espaço gigantesco de expansão. Mariane, a indústria de suplementos vem mirando muito farma, cada vez mais. Sim. A gente está gravando esse podcast aqui no Conexão Farma e eu pude circular um pouquinho pela feira e eu vi muita indústria de suplementos, o que é bom, né, Paulo? Quer dizer, a indústria está olhando para a gente, está querendo ir para o farma. Eu queria que você comentasse esse interesse, mas antes fala um pouquinho para a gente sobre os produtos da Suplay, o que vocês estão levando para o farma, melhor dizendo, e por que esse interesse crescente na farmácia? Tá. O Grupo Suplay é uma empresa de suplemento alimentar, nascida há 16 anos. Nós começamos com a marca Max Titanium, adquirimos a marca Probiótica em 2018 e adquirimos agora uma marca de pasta de amendoim, que é a Dr. Peanut. Então, qual que é o nosso objetivo? É ser um hub de saudabilidade. Então, cada vez mais a gente busca e trabalha com marcas que entregam saudabilidade para o consumidor, né? E quando a gente fala em saudabilidade, não tem como a gente não falar em farmácias, porque eu acho que, como o Paulo falou, cada vez mais a farmácia deixa de ser só medicamento, né? E passa a ser um destino para quem quer ter uma vida, um estilo de vida mais saudável, né, mais complementar a só o curativo e o preventivo, né? Então a gente trabalha muito com a prevenção. Então nós trabalhamos com proteínas, creatinas, barras de proteína. E por que as farmácias hoje a gente nos utiliza desse canal para, primeiro, estar mais próximo do público, ter uma acessibilidade ao público, então ele conhecer o suplemento alimentar
na farmácia, que é hoje referência de credibilidade para o consumidor, né? Então ele está tendo acesso ao produto. E claro, são quase 90 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil, então passa também por uma questão de positivação e ter mais consumidores vendo as nossas marcas, né? Um dos grandes desafios do varejista do farma hoje é acertar o mix, é ter um mix adequado, que venda, que tenha saída, que não fique parado no estoque, né? Eu e o Paulo, a gente conversa muito sobre isso. É um desafio muito grande. Existem ferramentas, por exemplo, a Febrafar, ela tem uma ferramenta para isso, que é o Bússola, que já orienta o varejista. E eu queria perguntar para vocês, Paulo, que acompanha os dados, acompanha o varejo, e para a Mariane, além de uma ferramenta como Bússola, por exemplo, o que mais o varejista pode fazer para acertar no mix, para acertar na escolha dos produtos que ele vai comprar do distribuidor e colocar nas prateleiras para o cliente dele? Bom, tem uma coisa que às vezes eu não sei se todo mundo fica atento. Quem cria um produto é uma indústria. Ela cria, ela tem a tecnologia, ela tem a estratégia de comunicação, ela tem a estratégia de promoção. É ela que coloca o consumidor ou o paciente dentro do varejo. Isto é verdade, isso é algo que acontece. Primeira coisa que o varejista tem que estar atento é: eu preciso ter no meu mix, no meu sortimento, principalmente produtos que são de compra espontânea, eu preciso ter produtos que estão sendo promovidos, que tem um canal de promoção. Então, assim, não é só o canal, a televisão, a revista e tudo mais. O varejista precisa compreender todos os canais de comunicação que existem hoje, Instagram, entendeu? Redes sociais todas. Ele precisa olhar e ver o que é que está aparecendo ali, porque estes itens que estão aparecendo em todos esses canais são os itens que vão ser buscados. Não é necessariamente aquilo que está sendo vendido para mim só o que vai girar. Tem uma parcela de promoção que é extremamente importante e que as indústrias são responsáveis por isso e elas investem muito nisso. Então o varejista tem que estar atento. Eu não preciso comprar só aquilo que me dão um desconto enorme para vender. Eu preciso comprar aquilo que tem demanda sendo gerada, porque este produto vai colocar cliente dentro da minha loja. O produto que não tem promoção, é muito difícil aparecer alguém ali, ou ele descobriu esse produto, alguém que falou e tudo mais. Mas a parcela importante que o varejista tem que ter atenção, além do sortimento que a gente vai falar, é justamente assim: quem está sendo promovido, quais são os canais que eu devo olhar hoje para descobrir o que é que tem investimento promocional. Esse investimento vai colocar cliente dentro da minha loja. Quais são as categorias também, né, Sim, que estão crescendo, e a indústria, concordo com você, que tem essa responsabilidade, e o varejista, ele precisa conversar com a indústria para direcionar a realidade dele também, porque nem todos os locais, existe uma diferença de idade, de perfil de público, se o público é A, B ou C, quais o público, qual o ticket médio que o cliente dessa farmácia e desse varejo está disposto a investir também. Então, os dados que a indústria tem sobre categoria, sobre quais produtos e sortimentos estão vendendo, mais do que isso, é o varejista também indicar e contribuir com a gente com essas informações, para que a gente, no caso do distribuidor, né, indique o produto mais adequado para aquela farmácia, para a localização, geolocalização e qual público ele vai vender, né? Então, eu acho que, óbvio, é um estudo de categoria, é a questão do que está sendo mais, do que a indústria faz para colocar o cliente no varejo, e o varejista entender mais do que ninguém, ele entende sobre o cliente dele. Isso nos dá uma visão muito melhor para indicar o melhor mix de produto para ele. Vamos trazer um pouquinho o papel da distribuição para esse debate, porque o distribuidor, ele chega a muitos pontos de venda que a indústria não consegue chegar. Concorda, Mariane? Com certeza. Então ele é um braço importante nessa cadeia toda. E quando a gente está falando de redefinição de mix, de ampliação de mix, eu quero ouvir de vocês qual é o papel do distribuidor nisso. O que o distribuidor faz, ou deveria fazer, ou poderia fazer para ajudar o varejista nessa ampliação de mix e também para contribuir com a indústria na hora de colocar um produto novo na prateleira, por exemplo. É chave. Assim, não dá para dizer que o distribuidor tem um papel menor. É um papel importantíssimo.
É ele em que faz a conexão entre toda a estratégia de produto e marketing da indústria com o varejo, que depois vai se comunicar com o consumidor, e esse distribuidor ele precisa estar integrado. Agora, o varejo também precisa buscar o distribuidor, porque às vezes não é o distribuidor tradicional que está trabalhando com ele que tem todas as linhas e que tem todas as categorias e que tem tudo aquilo que pode ser incorporado no sortimento dele. Às vezes ele também precisa, às vezes não. Ele, como um empresário, ele tem que olhar e descobrir quais são os produtos que hoje eu não tenho na minha loja e quem é que comercializa esses produtos. A indústria comunica isso frequentemente, deixa isso disponível para que seja fácil para ele localizar. Mas este trabalho, quem tem que fazer é o dono da farmácia. Ninguém vai bater na porta dele para vender um produto que não tem. Normalmente, qualquer distribuidor vai vender para ele o que tem. Se existe um canal que hoje é mais especializado numa determinada categoria, esse canal precisa ser buscado. E se ele não busca, pode ser que ele tenha ali um papel que esse distribuidor vai fazer para encontrá-lo, mas pode demorar um pouquinho até que chegue nele. Então, tem uma linha da indústria para o varejo, mas do varejo também para a indústria e para o mercado, que é meio equilibrada essa importância. O distribuidor no meio é muito relevante, mas o distribuidor também ele tem 90 mil farmácias para atender. Se eu sou a farmácia 83 mil, pode ser que eu demore para chegar agora. Se eu sou 83 mil e eu mesmo me encarrego de buscar oportunidades para o meu negócio, eu vou atalhar esse caminho e passar na frente de muita gente. Então, essa questão, essa visão mais estratégica, eu sei que a gente falar de tanta estratégia assim para uma empresa pequena, às vezes é difícil porque é uma pessoa que tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ele precisa parar um pouquinho a cada período de tempo e pensar nisso, o que eu faço para que eu consiga melhorar o meu mix. Eu falava, são 300 mil itens disponíveis hoje para uma farmácia comprar. Medicamentos, não medicamentos, toda a parcela de OTC e toda essa linha de compostos alimentares, nutracêuticos, nutrição desportiva. Tudo isso hoje é muito relevante. Qual é o que eu vou ter na minha farmácia? O farmacêutico também precisa saber, o dono da farmácia também precisa saber. Ele não pode deixar que todos decidam por ele. Ele precisa ter algo, e a Mariane falou muito bem, ele tem que conhecer o cliente dele. Ninguém conhece melhor o cliente dele do que ele. Para a gente, o maior desafio, falando de suplemento alimentar, é gerar a questão da educação, né? Porque o nosso produto, a nossa categoria, é uma categoria que precisa ainda muito educar. Nós, como indústria, fazemos a parte de educar o consumidor, então gerar muito conteúdo, contratar todos os influenciadores que falam de saudabilidade. Isso ainda não é suficiente, porque eu tiro por mim, que sou uma consumidora. Quando eu entro numa farmácia para comprar um suplemento, eu sempre preciso tirar uma dúvida com o atendente ou perguntar. Eu não consigo tomar aquela decisão sozinha. Ainda sobre esses produtos todos. Sim. Um whey protein, sei lá, uma creatina, não consigo. Porque você entra, existe uma variação que você quer ouvir e ser chancelado por quem tá, o balconista que está atendendo, né? E essa educação do balconista, essa ligação entre o distribuidor, né, a indústria, distribuidor e o balconista, é extremamente importante. E esse é o nosso principal desafio. Primeiro, a gente educar o nosso time de venda distribuidor que está conosco. Então, já é um desafio, são treinamentos. Então, hoje... Vocês vêm tentando fazer isso? Sim, hoje, nos distribuidores que estão conosco, são treinamentos diários. Porque eu falo, não adianta a gente ficar 3 horas com um time de vendas falando sobre 100 SKUs. A gente precisa diariamente, a gente fala pílula de conhecimento, e diariamente colocando informação para esse vendedor ter autoridade para chegar no balconista e também repassar essa informação de qualidade, né? E a gente percebe quando chega nas farmácias que os balconistas até se escondem quando algum cliente está procurando o que é suplemento alimentar, porque ele não se sente confortável de falar. Então, esse é o nosso principal desafio. Não existe maneira fácil de se fazer isso. Existe um caminho, é educação. Educação do time de vendas, a distribuidora, que vai passar para o balconista. E a gente, como indústria, está investindo muito para que isso aconteça da maneira mais rápida possível. Mas existe ainda assim um ciclo de aprendizado que a gente, lógico, está tentando acelerar, mas ainda existe esse ciclo de aprendizado, esse amadurecimento para a gente passar para as farmácias. Me permite só fazer um ponto aqui. E eu, dentro da experiência que eu tenho, Mariane, eu vejo
que existem duas especialidades médicas que são também, podem ser chave nessa questão. O nutricionista e o nutrólogo. E o endócrino. O nutrólogo dentro da endocrinologia. Perfeito. E o nutricionista. Esses dois grupos, eles fazem um papel bastante relevante hoje no acompanhamento nutricional de qualquer pessoa, seja uma pessoa que está buscando uma questão mais de saúde e atividade física, mas seja uma pessoa que precisa de uma reposição alimentar ou algo em virtude de algum problema de saúde que ela teve. Esses dois grupos são chave. 65% de decisões que ocorrem ainda dentro dos grandes centros saem das mãos de duas especialidades médicas. É bastante relevante. Muito relevante, muito relevante. Farmácia tem muitos itens. O balconista, o atendente, conseguir falar sobre todos eles é complicado. É um desafio grande, né? É preciso que, de repente, a indústria atue mais, ou o próprio distribuidor atue mais nesse ponto. Eu não vejo como um balconista, né? Não sei se vocês pensam da mesma forma. É uma categoria nova. A gente pode dizer que ela é bastante nova em relação a todas as categorias que a gente conhece, que estão há muitos anos, 20, 30, 40 anos dentro da farmácia. Então tem todo um trabalho eu diria, de evangelização aí para ser feito. Mas é um espaço de oportunidade gigantesco, porque são as categorias que vão crescer a 2 dígitos, assim, vão crescer, não dá para dizer assim, vão crescer 10 anos? Não sei, pode ser muito mais do que isso. Por quê? Porque elas estão focadas numa questão que é, o consumidor vê essas categorias como adição de saúde. Então, nessa hora, ele não está olhando preço, ele não está olhando, assim, eu quero ou não quero, ele sabe que ele quer, ele precisa de alguma orientação para tomar a melhor decisão, e depois ele vai se encarregar de incluir aquilo na rotina e no desembolso dele. Mas essa é uma vantagem incrível que essas categorias têm. É uma categoria que, segundo as pesquisas, vai dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Então, é uma categoria que realmente os balconistas precisam estar atentos para atender o próprio público. E para a farmácia também é importante porque gera recorrência, tem um ticket médio bastante relevante para a farmácia e a rentabilidade, né? Então, é um desafio com certeza, mas a gente está bastante consciente e com vontade de fazer esse trabalho bem feito. Tem um ponto interessante, Paulo, isso a gente já falou até em outro podcast. Assim, a pandemia, falando um pouquinho da pandemia, ela acabou distanciando muito o distribuidor do ponto de venda e a relação ficou bastante transacional e menos relacional. Então, mais pedidos sendo feitos pelo WhatsApp, mais pedidos sendo feitos pelos sites, pelos pedidos eletrônicos. E agora a distribuição vem tentando resgatar esse contato com o varejista e não tem sido fácil. Então, quando eu perguntei para um dono de uma distribuidora, como vocês podem ajudar o varejista a ampliar o mix, a melhorar o mix, ele me respondeu, a gente precisa ser recebido por esse varejista. A gente precisa, de novo, manter uma relação olho no olho com esse varejista, porque a gente não vai conseguir apoiar esse varejista só atendendo pedidos por WhatsApp ou pelos canais digitais. A gente precisa ir até lá. Você percebe essa mudança? Você tem notado isso? Então, eu acho que essa questão entra no que eu falei antes. Talvez esses distribuidores que estão atendendo esses varejistas não sejam os distribuidores adequados, porque foi criado um canal de distribuição assim dedicado, especializado, que está fazendo muito trabalho olhando essas categorias. Então, existe hoje distribuidores que navegam por todas as categorias, mas eles não chegam a todos os pontos de venda. Por isso que eu creio que tem uma parcela de aí aculturamento mesmo do varejo e trazer esse varejo para olhar assim, quer dizer, você precisa também encontrar quem seria o seu fornecedor. Talvez os produtos que você precise não estejam nos seus fornecedores tradicionais, eles vão ter, é muito provável, mas já existe um mercado que está em andamento hoje e que ele está sendo atendido por alguém. Tem que descobrir esse alguém, porque toma tempo isso. Então, é uma questão de disciplina, Viviane. Assim, eu sempre falo isso e eu digo assim, negócio é disciplina. Se você não vai buscar o negócio, alguém está buscando. Tem um concorrente seu que está indo atrás, alguém está entendendo melhor daquele assunto e está saindo na sua frente. Então, a indústria faz o papel dela. Ela pesquisa, lança produto, cria preço, cria estratégia de comunicação
cria consumidores, leva o consumidor para dentro do varejo. O varejo precisa estar preparado para esse consumidor chegou lá e o produto tem que estar disponível. Quem não está entendendo como é que isso faz, está perdendo negócio. Um negócio que cresce a 17%, 18% ao ano, enquanto o mercado cresce a 11%. Então, assim, é verdade, ele vai dobrar em 5 anos, né? E vai continuar dobrando e vai continuar dobrando. A velocidade é alta. Então, nós já passamos 4 anos de pandemia, esse vai ser o 5º, e a pandemia já acabou. Não dá mais para a gente ficar dizendo, a pandemia ainda muda alguma coisa, não, a pandemia já foi. A gente já voltou a uma vida bem conhecida e o que precisa acontecer é, eu preciso ser dono do meu negócio. Esse é um recado que eu sempre mando para o varejo. Você é o dono do seu negócio, você não pode simplesmente ficar recebendo a indicação de alguém que também tem interesses de negócio. Então, eu tenho que saber o que eu devo comprar, de quem eu devo comprar, como deve ser a condição e que estratégia eu tenho de mix e sortimento. Quem deve fazer isso deve ser a farmácia. A farmácia precisa dedicar tempo, especializar-se, buscar conhecimento para poder ter esse domínio na mão. Este evento aqui foi praticamente, ele assim, eu vi mais da metade do conteúdo dele dedicado a falar de sortimento e de papel de distribuidor e de mix. Tudo isso é o quê? Estratégia. Não dá para a gente ficar achando que dá para manusear todas essas coisas, 300 mil itens, qual deles eu vou ter na minha farmácia? Eu preciso saber. Se eu não souber, eu tenho concorrente que está tentando e já tem concorrente que está acertando. Então, não é só dizer qual é o papel do distribuidor, tem que dizer também, tem um papel da farmácia e do dono desse varejo que ele precisa participar dessas decisões também. Talvez, né, Paulo, a forma com que esse atendimento acontecia, né, que você falou, era uma transação mais relacional e agora está muito mais automatizada. Mas talvez a forma que os distribuidores estão querendo voltar ao que era, já não é uma forma que funciona. O objetivo é o mesmo, é poder fazer uma venda mais consultiva, mas talvez a forma, né, de receber o vendedor que fale de uma... a farmácia vai receber um vendedor para falar de talvez uma coisa que ele poderia estar fazendo online, já talvez não faça mais sentido. Mas talvez levar outro tipo de informação, né, eu acho que pode... tá mudando. Acho que as distribuidoras também estão encontrando um jeito de como atender melhor e gerar mais valor para o varejo. A Suplay atualmente utiliza a distribuição para colocar os seus produtos no mercado. Sim, nós utilizamos a distribuição para colocar. Como é uma categoria muito nova, a gente utiliza também a distribuição muitas vezes para testar portfólios, né? Então, nós pagamos muitas vezes pesquisa, então nós lançamos um produto voltado, uma gestão de categoria voltado para farm. Então, nós escolhemos uma distribuidora e uma grande rede para testar a precificação, para testar o tamanho da embalagem, porque é uma categoria que também gera muitos aprendizados para a gente, né? Então, a gestão de categoria, a gente está aprendendo muito com a distribuição e com uma grande rede, enfim, que a gente tem parceria. Para a gente fechar, Paulo, eu quero aproveitar a sua oportunidade aqui para falar rapidamente sobre a importância do número de SKUs para uma boa performance da farmácia. Então, toda oportunidade que eu tenho contigo, você sabe que eu quero trazer esse ponto, porque eu acho muito importante. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Isso pra gente é um mantra. Assim, de verdade é. Porque, assim, uma farmácia com 2.300, 2.400 itens hoje, ela está perdendo negócio. Ela precisa chegar a 4.100. Uma farmácia que sai de 2.700 itens e chega a 4.100, ela dobra de tamanho em 3 anos. Cresce. Muita coisa. É muito. Só que o que ela precisa? Ela também precisa de crédito, porque não adianta, eu não saio de um número de 2.300 itens para outro para dobrar isso se eu não tiver crédito. Mas isto tem que existir uma visão de modelo, e aí sim, de novo, eu sou o dono do meu negócio, eu preciso entender como é que eu vou continuar trabalhando com os itens que eu tenho e como é que eu vou incorporar novos itens. Se eu não tiver crédito, se eu não for buscar essa oportunidade de aumentar o meu negócio e achar que isso vai acontecer de forma vegetativa no crescimento do negócio atual, eu vou ficar de fora. Então eu também tenho que ser criativo, eu também tenho que saber o seguinte, quais são os itens que não estão girando e que eu posso substituir por itens que vão girar, quais são os itens que eu devo testar na minha farmácia.
me aproximar mais da indústria, me aproximar mais de distribuidores que estão me oferecendo oportunidade de avaliação, me estão oferecendo algum tipo de vantagem de incorporação de um mix na farmácia que me permita descobrir como esse item vai trabalhar na região em que eu estou. Entrevistar os meus consumidores, eu sugiro isso o tempo todo. Pare 1 hora a cada sexta-feira e pergunte na sua farmácia, todo mundo que entrou lá, o que foi buscar, se achou, se não achou. Isso vai ajudar você a ampliar a visão, porque o paciente ou o consumidor, ele sabe o que foi buscar. Ninguém entra numa farmácia, acha que eu estou com vontade de entrar na farmácia agora. Não é assim. Ele entra porque ele tinha um objetivo ali. E quem está gerenciando esse negócio tem que saber que o objetivo é esse. Ele entrou e eu atendi 100%, não atendi 100%, por quê? Isso vai me trazer insumos para conseguir chegar nas categorias que estão ampliando. As pessoas são muito bem informadas hoje em dia, muito bem informadas. Quando ela busca, ela sabe o que ela está buscando e por que é na farmácia que ela está indo. Deixar de perder essa oportunidade é perder negócio. Então não é só, assim, eu tenho que dobrar o número de SKUs? Tenho, mas não é só isso. Eu tenho que saber que SKUs são esses. E alguém tem que me ajudar a fazer isso. Uma parte sou eu, uma parte é o distribuidor, uma outra parte é o consumidor, uma outra parte é a indústria. Tudo isso junto vai levar negócio para a farmácia. Agora, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que unir todos esses pontos. Só eu sou capaz de uni-los. Não tem ninguém no meio do caminho fazendo isso. Muito bom. Pessoal, eu já passei os meus pontos. Se vocês querem fazer alguma consideração final, Mariane, algum Eu recado? acho que o nosso propósito é transformar vidas através da nutrição e do esporte, né? Então o Grupo Suplay está cada vez mais trabalhando nessa questão do ensinamento e da educação do consumidor, o quanto a saudabilidade pode fazer diferença na vida deles. A gente conseguir ampliar esse negócio é importante para o nosso mercado, né? E para o nosso negócio. E do mais, eu agradeço demais pela oportunidade de bater Nós esse que papo aqui com vocês. agradecemos. Muito obrigada. Quer deixar o seu contato, suas redes sociais? O Grupo Suplay tem 3 marcas, Max Titânio Probiotic e Dr. Peanut, então vocês encontram muito conteúdo lá. O meu pessoal, que eu falo também muito sobre mercado, sobre o crescimento do mercado, é Mariane Morelli, só colocar Mariane Morelli também que acha lá de maneira fácil. Paulo, seus contatos? Eu sou do Close-Up, né? Meu e-mail é pepaiva@closeupinternational.com, mas também pela internet é fácil. Agora, eu vou deixar um recado para você que seja farmacêutico. Dê atenção a essas categorias. Essas categorias vão trazer muitos negócios para você e vão trazer uma compra recorrente, uma compra espontânea e um volume de ticket médio bastante relevante. Dê atenção, porque você não vai só vender esse item, você vai vender também mais medicamentos. Então, atenção que mix e sortimento é a chave do negócio da farmácia do futuro. Recado dado. Muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Viviane. Obrigada. Prazer te conhecer, Obrigada, Mariane. Paulo. Obrigado. Obrigada pela companhia. Fica aí, ó. Fica de olho nessa dica do Paulo, porque ela é muito boa. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.